Bom, boa noite a todos. Não sei se acho que mais algumas pessoas já tinham entrado. Estamos chegando na nossa última aula. A gente gostaria de reforçar nossa alegria, gratidão a vocês pela presença, pela confiança, pelas interações, pelo apoio que vocês têm dado ao Centro Cristão de Estudos, aos cursos que temos feito. No final da aula, a gente vai divulgar mais 2 dos próximos cursos, mas nesse momento só reforçar os pedidos que nós temos feito para que você mantenha o seu microfone desligado nesse período de exposição do pastor Ricardo, que, se possível, você elabore as suas dúvidas, as suas contribuições por escrito, para que elas já estejam organizadas, sucintas, bem objetivas, para que a gente tenha esse último momento de interação mais rico, com o maior número possível de participações. E o incentivo do uso do chat. Você já pode ir enviando essas perguntas, esses comentários, referências bibliográficas, versículos, experiências ali no chat, tanto de forma pública para todos, quanto de forma privada, se você quiser manter o anonimato na sua pergunta, isso também é possível, você pode me encaminhar ela de forma privada. Eu vou pedir ao Davi que ore pelo pastor Ricardo, e depois fique 100% à vontade, Ricardo, para nos conduzir. Deus de toda graça, nós queremos invocar a tua presença e a presença do Espírito Santo para nos conduzir dessa noite, de modo que tudo que o pastor Ricardo falar redunde glória, honra e louvor ao teu nome. O Senhor conhece os enormes desafios da transmissão da fé que temos vivido em um mundo que se seculariza cada vez mais. Pedimos sabedoria, entendimento, e oramos, então, pedindo a tua bênção e a instrução do teu Espírito, no nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, gente, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Hoje, infelizmente, a gente vai concluindo, sem concluir, né? Acho que, na verdade, a intenção é mais de provocar, despertar o interesse, entender o enorme desafio que nós temos pela frente. E, como eu disse na primeira aula, não existe nada que nos preocupa mais e nos desafia mais do que a formação espiritual dos nossos filhos, mais do que a preservação deles na igreja. A formação espiritual, uma fé madura, uma espiritualidade madura. E esse, como temos visto já nas últimas 3 semanas, é o grande desafio, né, que vivemos hoje, né, dentro desse contexto de uma cultura secularizada, consumista, narcisista. A transmissão da fé torna-se uma questão que preocupa a igreja e a família. É claro que nós não temos respostas a todos os questionamentos, não existem garantias de que o que quer que a gente faça dê um resultado positivo, embora é o que nós mais desejamos, mas o que temos procurado fazer aqui é refletir sobre uma teologia bíblica para a infância, para a adolescência, para a juventude, refletir sobre o nosso papel enquanto família, enquanto pais, enquanto avós, tios e tias, e como igreja, na formação espiritual das nossas crianças, adolescentes e jovens, a forma como nós vamos transmitir para elas aquilo no qual nós cremos.
E eu vou compartilhar a tela e nós vamos procurar hoje olhar para esse tema dentro de uma perspectiva bíblica, tentar, de alguma maneira, não fechar. O tema é bastante amplo, bastante vasto, mas hoje eu queria dedicar um tempo maior em dois textos bíblicos, um no Novo Testamento, o outro no Velho Testamento. Mas antes de avançar, eu queria apenas relembrar daquilo que nós conversamos na última aula. Terminamos, eu falei bem rápido, sobre esse tripé, né, que a formação espiritual das futuras gerações irão requerer de nós. E esse tripé envolve a formação de uma mente cristã, envolve uma integridade intelectual, envolve a formação de um caráter cristão e a formação de um espírito cristão. Como eu disse na semana passada, a fé ela pode morrer numa geração se não houver mentes cristãs. Não é apenas uma boa doutrina, mas mentes moldadas, formadas pela palavra de Deus. Eu lembro, naquele relatório que eu citei, já mais antigo, dos anos 90, que o Ron Sider, no livro dele, O Escândalo da Consciência Evangélica, menciona, apenas 2% dos jovens cristãos evangélicos declararam possuir uma cosmovisão cristã. Gente, é um percentual baixíssimo. Se considerar, pelo menos nas nossas pesquisas aqui, que 2% a mais ou a menos, né, equivaleria a dizer que 0% não tem uma cosmovisão cristã, uma maneira de interpretar, de olhar para a realidade e interpretar de maneira cristã. E muitas vezes o que nós vimos em praticamente todas as semanas é que a falta de integridade intelectual de pais, de líderes, é uma deficiência fortemente sentida pelos jovens e pelos adolescentes. Segundo, a formação do caráter, a formação de uma ética, de uma moral cristã. Ou seja, pensar de forma cristã os grandes temas que envolvem, seja a ética, seja a moral. Nós vimos, por exemplo, que a maneira como os cristãos lidam com o casamento e com o divórcio não tem diferença daqueles que não professam a fé cristã. A maneira como muitos jovens cristãos pensam em relação a temas como aborto e outros temas dessa natureza não é diferente da maneira como um jovem não cristão pensa. Então, o que tem moldado, o que tem formado o nosso caráter? E a formação do caráter leva tempo, isso inclui hábitos, inclui aqueles processos repetitivos que vão sendo formados na vida de uma criança, na vida de um adolescente. Muitos aqui da minha idade, da minha geração, tiveram na igreja, nos seus primeiros anos, os velhos concursos bíblicos, a importância da memorização e depois certos, digamos, avanços pedagógicos passaram a criticar a memorização, mas, como diria o Dallas Willard, para você guardar as escrituras no coração e na mente, não criar uma outra forma, ainda a não ser a memorização das escrituras. Elas precisam ser memorizadas, as nossas crianças precisam memorizar as escrituras, porque quando surge uma demanda ética, uma demanda moral, aquilo vai estar pronto, ou seja, na tentação de Jesus, quando o inimigo chega, a resposta de Jesus está escrito, está escrito.
Ou seja, as Escrituras estavam na sua memória, na sua mente. Ele não precisou fazer uma pesquisa, ele não precisou ir atrás de uma concordância bíblica, procurar um rabino mais bem informado do que ele. Está escrito, está escrito, está escrito. Aquilo tudo estava guardado na sua memória. Então, a memorização, as práticas devocionais, etc., tudo isso é necessário para moldar um caráter cristão. E a formação de um espírito cristão que envolve, claro, a nossa vivência espiritual, né? Que envolve a maneira como nós cultivamos, usando a expressão do irmão Lourenço, a presença de Deus na vida, né? Experimentamos essa presença. Então, esse tripé, formação de uma mente cristã, caráter cristão, espírito cristão, é fundamental. Então, eu queria hoje considerar a primeira abordagem bíblica, esse estudo de caso, essa análise de um caso, que é a transmissão da fé de Paulo para Timóteo. Ricardo, com licença. Sim? Pois não? Acho que os slides não estão passando para a gente. Ah, é? Estão Sim. passando. Eu vou tirar esse aqui, vou abrir um outro. Desculpa, gente, só um minutinho. Aqui está? Bom, ele apareceu para a gente. Tá ok. Tá passando? Não, você está passando eles? Eu estou passando. Não, ele não está mudando para nós. Tem outro aberto? Hã? Será que tem dois abertos? O arquivo não está aberto duas vezes? O que tenha. Deixa eu interromper aqui de novo. Deixa eu fechar os que tem aberto aqui. Só um minutinho, gente. Acho que agora deve dar certo. Espero. Se não der, aí a gente vê o que faz. Deu? Deu? Sim, Tá passando? sim. Tá? Agora sim. Que bom. Obrigado. Então, as duas cartas de Paulo a Timóteo, elas nos apresentam assim um modelo de transmissão da fé, porque Paulo e Timóteo representam duas gerações, né? Paulo conhece Timóteo em Listra, e ele já era um discípulo de Cristo, filho de uma judia que era cristã e um pai grego. Era um jovem que gozava de boa reputação. E eu vou passando bem rápido, porque vão ser basicamente textos bíblicos. No final é que eu quero fazer algum comentário mais abrangente. Mas a gente percebe como que nessas cartas a relação de Paulo com Timóteo lança luz sobre esse tema que nós estamos conversando. Então, primeiro, a transmissão da fé, ela requer de nós uma relação pessoal e responsável. E eu queria, então, citar alguns textos. 1 Timóteo 1:2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo 1:2, ao amado filho Timóteo. Filipenses 2:19 e 22, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, e conheceis bem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai.
1 Coríntios 4:17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. São vários textos, mas o que eu queria destacar é que todos esses que eu trouxe aqui, Paulo assume uma paternidade responsável em relação ao seu filho na fé. E não foi Paulo que o levou a Cristo, mas ele reconhece Timóteo como um verdadeiro filho na fé. Essa paternidade pactual que nós comentamos, ou essa paternidade espiritual, ela se dá através de um relacionamento pessoal e de um compromisso, de uma aliança com a instrução através do ensino, de exemplo, de relacionamento, afetividade. E a relação, então, que Paulo tem com Timóteo, ela se encaixa perfeitamente nisso. Ela não é uma relação hierárquica, institucional, ela é profundamente pessoal e responsável. Timóteo, Paulo o assume como um filho. Segundo, a transmissão da fé também requer demonstrações de fé, e não apenas informações sobre a fé. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Depois, 2 Timóteo 1:8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 2:1 e 3, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E veja só, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado do Cristo. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Tu, porém, tens seguido de perto, veja, meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listras, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Veja, Paulo procura trazer Timóteo para dentro da experiência pessoal dele. Por isso que Paulo diz ser de meus imitadores. Acho que eu não comentei isso aqui, mas isso, assim, tem um valor pessoal impressionante. Não é que Paulo se considerava melhor, mais competente, mais justo, mais santo. Muito pelo contrário, ele mesmo diz que se considerava o maior, o pior dos pecadores. Mas Paulo convida Timóteo, e não só Timóteo, ele convida outras pessoas para participarem da vida dele, dos seus sofrimentos, das suas lutas. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito. Veja, Paulo fala, olha, transmite o que você ouviu de mim para outras pessoas. Olhe para mim e participa dessas mesmas coisas. Veja que existe aqui uma relação que é muito mais do que simplesmente informação. É um convite para que Timóteo participe da vida de Paulo em toda a sua realidade. A outra coisa que me chama a atenção é que a transmissão da fé de Paulo para Timóteo requer um envolvimento integral.
para a formação de Timóteo. Eu gosto dessa passagem de 1 Timóteo 4, 13 a 16, onde Paulo diz: até a minha chegada, veja, aplica-te à leitura, exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Ou seja, Paulo se interessa pela formação de Timóteo de uma maneira integral. As leituras de Timóteo, a maneira como ele ensinava, o cuidado que ele deveria ter para consigo mesmo. Inclusive, ele diz para Timóteo tomar vinho por causa da sua saúde, os seus relacionamentos, doutrina, manter uma relação sóbria com o dom que ele recebeu. Então, Paulo tem uma preocupação que envolve a vida de Timóteo como um todo, envolve a vida de Timóteo em todas as suas dimensões, em todas as suas áreas. Eu imagino Paulo recomendando a leitura de determinados autores, se ele tivesse a quantidade de livros e de possibilidades que temos hoje. A recomendação para que Timóteo tivesse cuidado com a sua própria saúde, com seu descanso emocional, para que ele não se sobrecarregasse desnecessariamente. Outra coisa, Paulo procura ajudar Timóteo na formação dele a ter uma cosmovisão, a entender o mundo e a entender a igreja. E os desafios, os problemas, as complexidades, os textos são muito ricos. Ele diz em 1 Timóteo 4, 1 a 3, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Na segunda carta, ele também diz basicamente a mesma coisa. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja que os problemas, tanto internos quanto externos da igreja, as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo em relação aos problemas que estavam acontecendo na igreja de Éfeso, aquela igreja que começou muito bem e que a carta que Paulo escreve da prisão relata uma igreja onde ele não aponta grandes problemas com ela, mas ela, como toda igreja, depois de algum tempo, ela começa a ter os seus problemas. E um dos problemas que Paulo percebe na igreja eram os falatórios, as conversas vãs, o que ele chama de falatórios inúteis e as conversas vãs, as discussões tolas e insensatas. Esse era o problema da igreja, falatório inútil, falatório profano, muitas discussões insensatas, frívolas. E Paulo precisa ajudar Timóteo a não entrar nessa fofoca religiosa que
o tempo todo ameaça a vida de qualquer comunidade cristã. E havia também os problemas fora da igreja, problemas religiosos, problemas éticos, problemas morais. E Timóteo precisava não só reconhecê-los, mas também lidar com eles. E Paulo ajuda a ter uma percepção madura em relação àquilo que estava acontecendo. Ele não esconde, ele não nega, ele não foge do problema. Um outro aspecto que me chama a atenção são as exortações importantes que Paulo faz para Timóteo. Por exemplo, ele exorta Timóteo a ser um não conformista. Essas expressões, para mim, descrevem esse empenho de Paulo a dizer para Timóteo, olha, não ande de acordo com o curso do leito do rio. Né? O Chesterton, que costumava dizer que somente as coisas mortas elas andam segundo o curso do rio, coisas vivas nadam contra a correnteza, somente coisas vivas nadam contra a correnteza. E seja um não conformista, rejeita as fábulas profanas e tolas. Foge dessas coisas. Foge das paixões da mocidade. Ele era um jovem. Repele essas questões insensatas. Não se conforme com isso. Não se assente nessas rodas. Ele o exorta a ter coragem moral e coragem espiritual. Ele diz, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. E ele era um jovem tímido. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Paulo, então, o encoraja a essa maturidade moral e espiritual para ele não se entregar ao espírito do seu tempo. O exorta a ter um compromisso com a verdade, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as boas palavras da fé e da doutrina. Ordena e ensina essas coisas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os. Exorta os ricos do presente século. Veja quanta exortação importante em relação à verdade. Quantas coisas a gente, às vezes, não se preocupa, nós não nos preocupamos com os nossos jovens em relação a isso. Exorta os ricos do presente século. Quanto àqueles colegas seus que estão vivendo no pecado, repreende-os. Prega, insista. Essa era a recomendação de Paulo, a ter um compromisso com a verdade, mas a ter um compromisso com a maturidade e com a piedade. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Medita nessas coisas e sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oração, meditação, profundidade bíblica. E, por fim, Paulo exorta Timóteo a ter zelo pastoral e social. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus.
que é a igreja do Deus vivo. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai. Aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs com toda pureza. Veja, são exortações extremamente práticas, úteis, que requerem esse envolvimento pessoal, esse relacionamento intencional, pactual. Envolve questões bem próprias do dia a dia que Timóteo enfrentava pessoalmente, com a comunidade, com a cultura à sua volta, enfim, com a liderança da igreja. Paulo procura ajudar Timóteo a ter uma formação completa. E, por fim, Paulo confia em Timóteo. Esse é um papel importantíssimo. Paulo diz, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Esse era um gesto onde Paulo transferia para Timóteo essa autoridade pastoral. Paulo confiou nele, botou suas mãos sobre a cabeça dele. E ele diz ainda, tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Tanto aquilo que Deus confiou a ele, quanto aquilo, obviamente, que Paulo confiava a Timóteo. Então, da mesma forma como Deus, o Pai, confiou ao seu Filho Jesus Cristo a sua revelação, e Jesus confiou aos seus discípulos essa mesma revelação, Paulo agora chama Timóteo e confia a Timóteo a mesma revelação. Esse processo é importante e necessário tanto na família quanto na igreja. De que maneira nós, enquanto igreja, e nós, enquanto pais, líderes, pastores, como que nós assumimos a confiança nas gerações mais novas? O que a gente mais ouve são reclamações. Ah, esses jovens, não se pode confiar neles. Eles sempre estão quebrando os seus compromissos. Eles não se comprometem hoje em dia com mais nada. Eles só querem saber de curtir a vida, nada. Quando eu dei esse curso, acho que eu comentei isso aqui na minha igreja há alguns anos atrás, não esse, uma coisa parecida. O Davi, um dos pastores da igreja, deu uma das aulas e ele trouxe duas citações, exatamente nesse tom. Esses jovens que só querem saber disso, não levam nada a sério, não obedecem os mais velhos, etc., etc. E quando ele mostrou, uma era de 400 anos antes de Cristo e outra foi de uma cerâmica que encontrou mais de 1000 anos antes de Cristo, de gente dizendo a mesma coisa em relação à juventude. Paulo, em relação a Timóteo, ele confia, ele reconhece o valor de Timóteo. Então, esse processo é muito importante em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos jovens, em relação ao cuidado que temos com aqueles que cuidam deles. E Paulo se preocupa em dar a Timóteo uma identidade. O mundo de Paulo e de Timóteo era confuso, tão ou mais confuso que o nosso. E no processo de transmissão da fé, Paulo procurou ajudar Timóteo a ter uma compreensão clara, uma cosmovisão do mundo, da religião, da vocação e da vida. Então, nesse contexto, o papel da igreja e da família é muito importante. Eu queria destacar aqui 4 aspectos que envolvem a igreja e a família que o Dr. Gordon Smith apresenta nesse pequeno trabalho que ele escreveu sobre esse desafio da transmissão da fé. A igreja como lugar onde nós aprendemos e ensinamos
a igreja como lugar de hospitalidade e bênção, a igreja como lugar de oração e a igreja e os ritos de passagem. Então, veja, a igreja é esse espaço onde nós vivemos uma experiência comunitária que é, ao mesmo tempo, complexa, mas também rica na sua diversidade e na sua contribuição. E é importante nós não fragmentarmos, não olharmos para a igreja de forma compartimentalizada, segmentada. Crianças, adolescentes, ou pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, etc. Não. É importante olhar para a igreja como um todo. É importante que nós, mais idosos, saibamos reconhecer o valor e a contribuição dos mais novos para a nossa formação e vice-versa. Mas, para isso, é preciso que haja essa interação. Paulo recomenda a Timóteo a respeitar os mais velhos, a tratar os idosos com respeito. E é importante que os idosos tratem os Timóteos também com o mesmo respeito e a mesma credibilidade. Então, é importante que nós saibamos reconhecer a riqueza da vida comunitária, que tem gente mais nova, tem gente mais velha, tem gente recém-convertida, tem gente que ainda não se converteu, tem gente que é problemática, tem gente extremamente difícil, tem gente que nós gostaríamos nem sequer de cruzar com essas pessoas, mas todas elas fazem parte dessa comunidade. Há um tempo atrás, eu vi um depoimento de um jovem pastor que me chamou muita atenção. Foi uma entrevista num desses canais de YouTube, alguém me mandou, e eu, por sinal, conhecia esse jovem pastor, mas quem o entrevistava perguntou para ele assim sobre igreja, etc. Ele era um pastor de jovens de uma igreja grande, e aí, a uma certa altura, perguntou para ele se ele não fosse pastor, se ele frequentaria alguma igreja na sua cidade. E ele, depois de pensar um pouco, ele disse que não achava nenhuma igreja assim que chamasse a atenção dele, mas que ele tinha um grupo em casa. E que esse grupo familiar, para ele, é uma igreja. Eram pessoas amigas, eles se reuniam, e levavam vinho, queijo, e conversavam, tomavam vinho, abriam a Bíblia, liam, meditavam na Bíblia, oravam uns pelos outros, eram bons amigos, etc. E para ele isso era uma igreja, e ele estava satisfeito com isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, onde esse jovem pastor estudou e o que ensinaram para ele de eclesiologia, de doutrina da igreja, sobre os sacramentos? Falei, primeiro, a igreja não é o lugar onde eu escolho com quem eu vou conviver. As pessoas entram para a igreja pelo batismo, ou seja, é Cristo quem salva, é Cristo quem batiza. E é por meio de Cristo que essas pessoas entram na igreja e sentam à mesa da Eucaristia, da comunhão, por causa da obra de Cristo, para reconhecer e afirmar a morte e a ressurreição do nosso Senhor, até que ele venha. A igreja não diz respeito a mim, ela diz respeito àqueles que Cristo chama. E aqueles que Cristo chama, tem gente mais complicada, menos complicada, mais adulta, menos jovens, tem gente imatura, extremamente imatura, confusa, atrapalhada, cheias de traumas, mas esse é o povo de Deus. E esse povo de Deus me ajuda a entender quem eu sou, me ajuda a entender quem eu sou em Cristo, e não tem como eu desenvolver a maturidade, o fruto do Espírito, se não for dentro dessa comunhão e dentro dessa convivência, o lugar onde eu aprendo
e o lugar onde eu ensino e compartilho. Segundo, a igreja como lugar de hospitalidade e bênção. Paulo inicia suas cartas, as duas cartas a Timóteo, com uma bênção, graça, misericórdia e paz. Fala da sua alegria em encontrar Timóteo, em vê-lo crescendo em Cristo. Abençoa Timóteo, impondo sobre ele suas mãos, comissionando-o ao seu ministério. Ou seja, a bênção é uma forma de nós demonstrarmos confiança, darmos boas-vindas. Foi o que Jesus fez com as crianças ao colocá-las no seu colo e abençoá-las. Paulo fez isso com Timóteo. Às vezes é fácil, relativamente fácil, abençoar as crianças, mas não é comum ver pais, igreja abençoando adolescentes, abençoando jovens. Às vezes, quando a igreja ou os jovens são eleitos para uma diretoria, às vezes a gente trata com muita displicência a posse, a oração, empossando esses jovens, mas essa bênção é uma forma de reconhecimento, de afirmação. A igreja como esse espaço de oração. Nós somos frequentemente chamados a orar pelos nossos filhos, pela próxima geração, e precisamos discernir as nossas orações em relação a esses temas. Os 2 últimos domingos eu preguei na minha igreja sobre as 2 orações de Paulo na carta aos Efésios. E o que Paulo ora é para que eles conheçam o Deus de Jesus Cristo, o Pai da glória, para que eles conheçam o poder da ressurreição, para que Cristo habite no interior deles com o poder do Espírito Santo. Essa é a oração que nós temos que fazer pelas nossas crianças, adolescentes e jovens. De certa forma, nós oramos por saúde, oramos para que eles entrem na faculdade, oramos para que tenham um bom casamento, etc. Mas precisamos aprender a orar para que eles sejam corajosos, como Paulo orava para Timóteo, para que sejam leais, fiéis a Cristo, para que eles possam viver de forma plena a fé que eles têm em Cristo. Então, por fim, a igreja e esses ritos de passagem, né? Ou seja, o batismo, a profissão de fé para as igrejas que batizam crianças e depois fazem a profissão de fé, ou a confirmação, a bênção dos pais aos seus filhos em ocasiões específicas. Eu recomendo muitas vezes aos jovens e também aos pais desses jovens, quando eles estão se preparando para o casamento, mais aos jovens, mas já conversei com pais desses jovens, antes deles irem para o altar e assumirem os votos matrimoniais, que os pais abençoem esses jovens em casa. Chame a filha com o noivo, ou vice-versa, o filho com a noiva. Ore por eles, abençoando-os enquanto pais. E nessa bênção, esses pais estão dizendo, olha, você pode deixar a mim e a sua mãe. Você pode cuidar agora da sua casa, da sua família. Nós estamos te abençoando para você poder nos deixar e se constituir em uma só carne com seu noivo ou com a sua noiva. Abençoe antes dele entrar na universidade. Quando for fazer uma longa viagem para um mestrado, um doutorado, abençoe. Esses ritos de passagem marcam a vida dos nossos jovens. E, por fim, eu quero trabalhar um outro texto bíblico rapidamente, só para a gente destacar a importância do desafio da transmissão da fé. Esse texto de Josué 24 é bem conhecido. Josué reúne as tribos de Israel em Siquém e chama os anciãos, os líderes, juízes, oficiais, e eles se apresentam diante de Deus. E Josué, então, lembra os grandes feitos do Senhor, aquilo que Deus vinha fazendo desde a antiguidade, e conclui
com essa exortação. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa afirmação de Josué é muito importante. Veja, mais uma vez, ela é extremamente pessoal e pactual. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E num sermão sobre esse texto, a respeito do dever da família e da igreja e do povo de Deus na preservação da fé para as futuras gerações, John Wesley, fundador do metodismo, que viveu no século XVIII, ele disse o seguinte, nesse sermão dele intitulado On Family Religion, ele diz assim, qual seria a consequência se eles não adotassem essa resolução? O que aconteceria se a religião na família fosse negligenciada? Se não tivessem o cuidado com a nova geração, o reavivamento que experimentamos hoje não morreria num curto espaço de tempo? Ele segue mais à frente no sermão dizendo assim, não seria... perdão, tem uma outra parte aqui que eu vou continuar, depois eu cito mais essa. Não seria uma confirmação da observação melancólica de Lutero de que um avivamento nunca dura mais do que uma geração? Mas, graças a Deus, que esta observação não se sustenta em relação à realidade presente, pois desde sua origem, em 1729, este avivamento já dura 50 anos. Então, a preocupação de Wesley era como que eles preservariam aquilo que Deus estava fazendo na Inglaterra. E o quanto a responsabilidade da família e da igreja eram essenciais nesse processo de transmissão da fé. Como eu disse, Wesley viveu no século XVIII. E a Inglaterra vivia um período extremamente conturbado pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número de desempregados, e nisso daí havia o abuso do trabalho de mulheres grávidas, o abuso de crianças que faziam a limpeza das chaminés, das minas de carvão. A Inglaterra estava cheia de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vícios, violência. A Inglaterra sempre teve uma fascinação por jogos e por vícios. Até hoje, eles apostam tudo, sexo do filho do príncipe, qualquer coisa eles apostam, né? A degeneração ética e moral na Inglaterra no século XVIII, mais para o final do século XVIII, era simplesmente impressionante. Muitas leis injustas. E o metodismo teve um papel importantíssimo na transformação da Inglaterra, inclusive das leis trabalhistas, inclusive em relação às mulheres grávidas, às crianças limpando chaminés, etc. Daí surgiram outros movimentos, como Escola Dominical, ao movimento que acabou com o transporte de escravos, onde a Inglaterra era o país que tinha maior
frota maior esquadra, maior número de navios que transportavam os escravos e tal. E o Wesley, ele acreditava que a família deveria ser uma escola de santidade. E para ele, a formação espiritual começava sempre em casa e deveria ser conduzida com paciência, fidelidade e perseverança, e isso tudo a despeito das lutas que ele enfrentava dentro da sua própria casa. Então, para ele, a formação espiritual dos filhos não era uma questão, uma matéria de moralismos ou de comportamentos, mas fundamentalmente dizia respeito ao conhecimento de Deus, ao amor por Deus e pela sua palavra, ao temor a Deus. E por isso ele reconhece que o esforço dos pais, por melhor que seja, seria sempre insuficiente. Daí a necessidade também da igreja, como aliada nesse processo, e, obviamente, a confiança no poder do Espírito Santo. Então, por isso ele dizia que os pais deveriam levantar o coração continuamente a Deus, rogando-lhe que abra os olhos do entendimento dos filhos. Veja, esse é o princípio da primeira oração de Paulo na carta aos Efésios, e derrame sua luz sobre eles. Ele, somente ele, pode aplicar sua palavra do coração. Sem ele, todo o trabalho será vão. Mas quando é o Espírito Santo que ensina, não há, faltou uma palavra aqui, não há atraso no aprendizado. Então, para Wesley, a formação espiritual de futuras gerações envolvia-se foco na formação espiritual. Ele deixa isso claro nos encontros anuais que ele tinha com os pregadores itinerantes. E num tratado que ele escreve já no final da sua vida, ele pergunta a esses pregadores leigos o que podemos fazer pela nova geração. Veja que pergunta. O que podemos fazer pela próxima geração? E para ele, a preservação do avivamento envolvia uma dedicação zelosa no cuidado espiritual de crianças e jovens. E esses pregadores, a orientação de Wesley é que eles deveriam, em todas as suas viagens pela Inglaterra, dedicar pelo menos 1 hora por semana, onde quer que estivessem, e conseguissem reunir um grupo que fosse pequeno de jovens e dedicar esse tempo aos jovens. E isso tornou-se um padrão do metodismo. E foi a matriz que deu, mais à frente, o surgimento da escola dominical. Essa preocupação com a próxima geração. E aí eu termino com mais um texto bíblico. Perdão, gente. Eu termino com mais um texto bíblico, em Juízes, no capítulo 6, no capítulo 2, de 6 a 14, ele diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e veja, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira.
porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Veja como que esse texto é interessante. No verso 10, diz que toda aquela geração seguiu, mas surgiu após uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco aquilo que Deus havia feito. Veja, Josué já se encontrava com mais de 100 anos. Diz o texto que ele morreu com 110 anos, no verso 8. Ele conduziu o povo até Canaã, experimentou grandes vitórias e deu um rico exemplo de fé e de confiança em Deus. Após a sua morte, outros seguiram, por algum tempo, seu exemplo de fé. Mas eles também foram morrendo. Mas enquanto viveram, o povo de Israel serviu a Deus com fidelidade, em virtude do exemplo, das memórias, das histórias, dos feitos do Senhor. E enquanto a memória dos feitos de Deus foi preservada, e os ensinos, os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor eram ensinados, o povo preservou sua fé viva. E no verso 10 que nós lemos, depois da morte de Josué e daqueles que haviam caminhado com ele e que haviam presenciado e experimentado os grandes feitos do Senhor, outra geração se levantou que não conhecia a Deus, nem tampouco as obras que Deus havia feito em Israel. E o resultado dessa ignorância nós vemos nos versos 11 a 14. Ele diz, então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins, abandonando, servindo a Astarotes, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Veja que final triste. Veja que final triste. A ira do Senhor se acendeu e ele os entregou. O mesmo texto de Romanos 1. Ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram. Então, nós vemos aqui uma quebra de geração, de uma geração para outra. Surge uma geração que sofreu o desleixo, o desinteresse, o não comprometimento dos seus pais, dos seus avós, e por alguma razão eles deixaram de conhecer a Deus. E essa nova geração foi se afastando pela negligência, pela ausência. Começaram a aparecerem com menos frequência ao culto, à adoração, outros poderes, outros deuses. E aqui eu recomendo quem quiser assistir o curso que o André deu sobre os poderes dos ídolos culturais. Vejam, é fantástico, porque eles estão aí o tempo todo. E nós, e os nossos jovens, estamos nos curvando cada vez mais diante desses deuses. E a ira de Deus, então, se volta contra o seu povo. Eu termino com 3 observações. A primeira, a decisão de servir a Deus, eu e a minha casa, não é uma decisão particular, é uma decisão familiar, e talvez aqui envolva uma tribo, mais do que Josué, sua esposa e seus filhos. Essa decisão precisa ser assumida e transmitida para as próximas gerações. Como temos conversado, foi parte da conversa antes dessa conversa de hoje, esse processo já não acontece mais naturalmente. Não aconteceu no tempo de Josué e muito menos hoje.
Então, para que a transmissão da fé para a próxima geração aconteça, nós precisamos criativamente preservar as nossas boas tradições, os nossos símbolos, as nossas histórias, a catequese, a participação da vida comunitária, culto, escola dominical, sacramentos, rotinas domésticas envolvendo leitura bíblica, orações, liturgias especiais como Advento, Páscoa, Pentecostes. Na nossa igreja, já de muitos anos atrás, nós começamos a celebrar o calendário cristão. Nós temos, no Natal, nós temos o período do Advento, nós começamos 4 domingos antes do Natal e acendemos como uma forma simbólica, nós acendemos uma vela, são 4 velas, onde nós, cada domingo, acendemos uma vela. Uma amiga nossa faz uma decoração muito bonita, ela cria uma coroa natalina, coloca essas velas, e no primeiro domingo nós acendemos a vela da paz, da esperança, no segundo da paz, no terceiro do amor, e por fim nós não estou com a ordem aqui de cabeça, fugiu. Esperança, paz, amor e luz, que são as promessas da vinda de Jesus Cristo. E aí nós temos a leitura dos textos, o sermão naquela noite em torno desses temas, que são cumprimento da promessa de Jesus Cristo, da sua vinda ao mundo. Isso faz com que na noite do dia 24 nós temos o culto das velas, onde em algum momento todas as luzes se apagam e acendemos uma vela, com as 4 velas já acesas na mesa. O celebrante acende uma vela e vai compartilhando essa vela com todos os presentes no culto. E quando terminamos de cantar um hino alusivo ao nascimento de Cristo, a igreja está toda iluminada, celebrando a chegada da luz do mundo. Olha, com isso, tem um monte de gente que vai na igreja, provavelmente só no dia 24. E eu não me importo com isso. Já houve um tempo assim que eu ficava irritado com essas pessoas, mas hoje eu vejo que algumas delas, não muitas, poucas delas, os filhos vão pegando interesse por essas expressões. E, de repente, a memória deles de Natal está impregnada desse significado. Eles não esquecem mais. A mesma coisa temos feito com a Páscoa, com o culto do lava-pés na quinta-feira, com a vigília do Calvário na sexta-feira, com o culto da ressurreição no domingo às 6 da manhã e com a celebração da Páscoa no domingo à noite. Celebramos Pentecostes e celebramos a ascensão de Cristo. Ou seja, a intenção disso é para mostrar que Páscoa não é feriadão para sair passeando, que o Natal não é simplesmente essa festa familiar bacana. Nós queremos incutir na mente, na memória, principalmente das nossas crianças, essas verdades. E as crianças, muitas vezes, são as que mais insistem para que os pais participem. Eu fiquei surpreso. A primeira vez que fizemos o culto da ressurreição, às 6 da manhã, eu achei que a igreja não iria comparecer. Mas foi o culto pela manhã que a gente teve e continua sendo mais cheio. Eu até pensei em transformar o ano inteiro para 6 da manhã, porque ele enche às 6 da manhã. Porque as pessoas estão carentes desses símbolos para preservar suas memórias. Segundo comentário, segunda observação, o afastamento de Deus e o surgimento dos falsos deuses. Primeiro vem uma coisa, esse afastamento. É aquilo que a gente observa. Pais tornam-se relapsos, os filhos são pequenos, não fazem exigências, não fazem questão
de ir à igreja, os pais começam a preferir caminhar, ou quem sabe no clube, ou fazer alguma coisa, de vez em quando a gente vai. Quando os filhos entram na adolescência e começam a se afastar, esses pais correm atrás do líder dos jovens, dos adolescentes, reclamam que a igreja não tem atividade para os adolescentes. Essa coisa toda que é muito comum que a gente faz. Obrigado, André, eu esqueci. E, assim, é importante para nós entendermos essa dinâmica, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Ou seja, os poderes, as potências desse mundo, e a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, são forças e poderes que vão influenciando uma nova geração. E, normalmente, os adultos são os primeiros que abraçam esses falsos deuses, esses poderes, e não seus filhos. Essas forças espirituais estão presentes. E, por fim, o julgamento é sempre em relação ao povo de Deus. Veja que Deus é quem entrega. Em Romanos, Deus vira as costas. Ele deixa. As coisas vão seguindo. Talvez o pior juízo de Deus não é Deus fazer descer fogo do céu. É quando Deus vira as costas. E já que optamos por servir outros poderes e outros deuses, ele então se afasta. Por quê? Porque nós somos chamados para abençoar as famílias da terra. E quando o povo de Deus se afasta de Deus, toda a criação e toda a humanidade é prejudicada. Toda. Quando uma geração deixa de seguir a Jesus Cristo e a nova geração vai sofrendo as consequências dessa decisão, não é a igreja que vai se esvaziando e os dízimos vão caindo, a receita da igreja vai perdendo. Não é esse o problema. O problema é que a humanidade deixa de ser abençoada. A luz deixa de brilhar. E a ira de Deus se acende contra esse povo que deveria ser luz do mundo e se torna motivo de tropeço para toda a humanidade. Então está aí, gente. A nossa enorme tarefa como povo de Deus, como pais. E eu abro aqui agora para nós termos aí um tempo para nossas conversas. Tá bem? André, aí, ótimo. Obrigado, Ricardo, pelas exposições desse desafio gigante, né, que nós temos. Chegaram algumas perguntas aqui, mas eu também queria dar a oportunidade de vocês colocarem perguntas, tanto pelo chat quanto aqui pelo vídeo, né, e o áudio nesse momento. Eu queria começar... Tem escritas aqui muito boas, André. Pode começar. Ricardo, eu queria começar pedindo um conselho, me colocando como Timóteo aqui, e fazendo de você nosso Paulo. Esse conselho essa exortação de Paulo para que Timóteo não se envolvesse nas discussões vãs, nos falatórios, nas coisas que geravam divisão, assim. Hoje em dia a gente tem várias discussões vãs por dia, né? Quem está em redes sociais aí, esses fios desencapados, essas tretas, né? Então o pessoal tem até termos assim, né? A treta do dia, assim, parece que se não tiver uma grande polêmica no dia, a internet não passou feliz, assim. E parece que muita coisa assim é realmente inútil. Você não precisaria se posicionar. Não é disso que eu estou falando. Não, você já tem uma resposta para tudo, um posicionamento público sobre tudo. Ao mesmo tempo,
parece que por trás dessas várias confusões diárias, assim, sobre assuntos diversos, sexualidade, política e etc., você tem essas idolatrias, assim, sabe? Então, como que a gente identifica, assim, quando a confusão é inútil, é uma coisa passageira, quando é uma coisa que vale a pena se posicionar e exortar e dar um conselho para essas pessoas que estão ao nosso redor ou nos acompanhando? Bom, eu diria como Paulo, participa comigo e cancele todas as suas redes sociais, não faça parte de Facebook, nem de Instagram, e você vai fugir dessas conversas vãs e inúteis. Não estou brincando. Mas, assim, a conversa vã e inútil que todo dia surgem, como você diz, essas... Para mim, aquilo que é inútil e que não vai levar a canto nenhum, nós não deveríamos nos envolver nisso nem com a paixão daqueles que tentam nos provocar. Por exemplo, eu já recebi críticas de coisas que eu escrevi, etc. E eu, muito educadamente, as pessoas colocaram isso, às vezes, para a revista Ultimato, às vezes para alguma outra coisa assim. Eu peço para entrar em contato comigo pessoalmente, me telefonar, e eu converso pessoalmente. Agora, publicamente, nem na igreja eu participo dessas conversas, porque já vi mais do que precisava ver que, para algumas pessoas, o importante é o falatório ser perpetuado. Não tem interesse algum em trabalhar para que aquilo tome algum rumo ou dê algum sentido. E eu acho que isso estava acontecendo na igreja de Éfeso, acho não, isso estava acontecendo na igreja de Éfeso e acontece aqui hoje. Ou seja, é preciso, talvez não seja nem necessária tanta sabedoria, mas, por exemplo, as pessoas comentam tudo, se elas ouviram, não ouviram, se estão envolvidas diretamente com aquilo ou não, elas se envolvem e elas discutem e elas dão opiniões. Então, assim, quer conversar sobre política? Me liga ou vem aqui em casa, eu converso. Mas em rede social eu não dou minha opinião. Não dou. Definitivamente não dou. Sobre aspecto algum. Porque a minha experiência com isso nunca foi boa no sentido de promover um amadurecimento naquele tipo de debate. Então, eu acho que tudo bem, hoje os jovens, todo mundo entra, participa nas redes sociais, mas talvez um conselho, como o que Paulo deu para Timóteo, é dizer, fujam, caiam fora desse tipo de discussão. Ou seja, se isso é sério, é um grupo sério e vai levar a uma determinada direção boa, madura, entrem para valer. Mas se é falatório inútil, falatório profano, e profano não é porque ele é moral, mas ele é profano porque ele destrói, ele desconstrói, ele agride, ele violenta, ele avilta as pessoas, foge deles. Eu acho que esse seria um conselho que Paulo daria hoje para os jovens. Fujam. Entrem em conversas que são promovidas por pessoas que têm interesse em crescer, em serem transformados, em mudarem. Porque, assim, quando eu percebo que alguém quer conversar comigo, mas quer simplesmente descarregar o que pensa, não tem interesse em ouvir, é um tipo de conversa que rapidamente você descobre e você desfaz dela. Não precisa prosseguir, porque nós perdemos muito, muito tempo com isso. Obrigado.
difícil. Tem aqui uma do Everton, que ele coloca assim: me preocupa a pouca insensibilidade dos jovens de hoje para com o necessitado. Acho que temos papel nisso. Temos sim, o Everton. Eu diria, como o Dr. Houston uma vez disse para um deão de um seminário aqui no Brasil. O deão perguntou para ele, de uma maneira assim, muito preocupada e sincera, perguntou assim: Dr. Houston, o que a gente pode fazer pelos nossos alunos para que, quando eles terminem o seminário, eles terminem orando mais, tendo uma vida devocional mais profunda com Deus, porque o que a gente vê é que eles terminam os seminários mais secularizados, intelectualizados, menos piedosos, oram menos, etc. E o Dr. Houston olhou para ele assim, com muito carinho, e disse para ele: meu irmão, isso nunca começa com os alunos. Então, o interesse dos nossos jovens com os necessitados nunca começa com eles. Cadê os pais desses jovens? Quando é que esses pais foram com esses jovens na casa de alguém que precisa de ajuda, apoio, e não numa visita esporádica, mas num envolvimento sincero, real? Isso nunca vai começar com os jovens. Nunca. Nem com os adolescentes, nem com as nossas crianças. O Jonatas comentou embaixo sobre esse clima de desconfiança em relação à juventude. Quando você estava falando sobre a confiança que Paulo deu a Timóteo, né? E falou que lideranças mais velhas acham que sabem de tudo e não estão dispostas a ouvir os mais jovens, nem ao menos ouvir para orientar. E aí a gente comentou no chat ali do outro lado, né? De que o jovem percebe isso e ele não vai querer ser orientado por alguém que não está disposto a ouvir. Uhum. É verdade, é verdade. E assim, é importante a gente lembrar da nossa juventude. É impressionante como pais querem olhar para o seu filho adolescente, esquecendo que um dia foram adolescentes. Teve um encontro que tivemos na igreja há muitos anos atrás, de pais. Os nossos filhos estavam entrando na adolescência, então isso aí tem 30 anos atrás, 25 anos atrás. Chamamos o Catito, que é psicólogo lá de Curitiba, etc., para falar para os pais. E os pais, assim, ele abriu para os pais comentarem as dificuldades que estavam enfrentando com seus filhos adolescentes, e vários falavam assim, dos problemas bem típicos de adolescente. Depois que eles comentaram, ele pediu para que esses pais compartilhassem a sua adolescência com o grupo. Foi muito divertido, porque os pais fizeram 1000 vezes pior do que seus filhos, né? Muitas vezes pior, assim, os filhos não fizeram nada comparado ao que os pais fizeram na adolescência. Mas a gente esquece. A gente esquece. Eu esqueço como eu pregava quando eu tinha aí meus 18, 17 anos. Um tempo atrás eu achei uma pasta minha e tinha lá uns sermões, uns esboços. Eu olhei aqui e falei: meu Deus do céu, era isso que eu falava, que coisa ridícula. Que coisa mais estúpida! Mas era um garoto de 16, 17 anos, e interessante, naquela época, os pastores mais velhos criavam o culto da mocidade. A gente tinha, vocês talvez não saibam hoje, mas tinha o culto da mocidade. E era um culto onde a gente podia escolher as músicas, os instrumentos e convidar um jovem para pregar. E assim, o reverendo Aristeu, que foi o pastor da minha juventude, adolescência nessa época, um homem extremamente culto, mas ele dava espaço para a gente fazer isso. E confiava na gente. Eu acho isso fantástico. E a gente precisa aprender a olhar para o adolescente. Por exemplo, Paulo sabia 1000 vezes mais. Ele estava anos-luz à frente de Timóteo. Anos-luz. Mas ele encarrega Timóteo para cuidar de uma igreja que era talvez assim a igreja mais importante naquela época.
que era a igreja de Éfeso, uma cidade importantíssima, no momento crítico daquela igreja. E ele pega um jovem e manda para lá. E um jovem tímido. Eu acho isso raro de a gente ver, assim. Uma coisa que, como jovens, às vezes a gente comenta, é que mesmo as organizações jovens que treinam lideranças jovens e tudo mais, com muita frequência elas mantêm as suas lideranças que não são mais jovens, não. Assim, já estão, sem citar nenhuma aqui, né? Mas são raras as que ousam assim passar o bastão para alguém bem mais novo, assim, né? O Davi está aqui também, talvez mais gente acompanhe o Lausanne Internacional, assim. O Lausanne fez isso há alguns anos, né? Uns 5 anos agora, assim, com toda a experiência de várias pessoas que ainda compõem o conselho e tal, eles passaram para um jovem, se não me engano, japonês de 40 anos na ocasião, assim, 40 anos em função da experiência, né, de tantos outros que estavam lá e que poderiam ter assumido, assim, mas eles saltaram a geração, assim, né, passaram. Tem uma pergunta que enviaram no privado, Ricardo, e embora seja um tema meio espinhoso, assim, é muito comum a nossa juventude, então eu vou lê-la aqui. Uhum. Deixa eu só achar. No Rio, a pergunta vem do Rio de Janeiro, então sem identificar, eu vou colocar aqui. Aqui no Rio, um pastor de jovens de uma igreja conhecida se declarou gay. Ele tem certa influência nas redes sociais com jovens de várias igrejas. O discurso dele é sedutor. Desconstrói a igreja, desconstrói a autoridade do texto bíblico. Uma espiritualidade feita à imagem e semelhança deles. A principal bandeira é essa questão da sexualidade. E aí vem como lidar com esse problema. Existe uma agenda que devemos tratar com os que ainda estão do lado de dentro? Como fazer? O assunto é extenso, mas, assim, claro, não vamos abordar esse tema da sexualidade. Mas, por exemplo, essa palavra desconstruir, é fácil você desconstruir aquilo que não tem um fundamento sólido. É relativamente fácil. E talvez esse processo de desconstrução seja hoje um tema muito relevante para a igreja, para os pais, para os educadores e pastores trabalharem com os adolescentes. Uma conversa honesta, intelectualmente honesta, biblicamente íntegra com os jovens. Porque, veja bem, quando o André até comentou no início aqui que nós estamos completando 1 ano essa semana do primeiro curso nesse formato aqui de formação espiritual, e o primeiro foi sobre pecado e sobre tentação. E nós começamos a trabalhar com esse tema porque percebemos que a compreensão do pecado hoje é uma compreensão precária, moralista, com pouca fundamentação bíblica, e eu peguei 6 definições de pecado, não chegou a ser aleatório, mas eu peguei essas 6, de Agostinho, de Kierkegaard, do Timothy Keller, 6. E eu me lembro de Kierkegaard, que ele diz num dos livros dele que pecado é, em última análise, não querer ser aquilo que se é diante de Deus. Não querer ser aquilo que se é diante de Deus. E o pecado é uma categoria, é um conceito teológico, não é sociológico, não é antropológico, não é psicológico, ele é teológico. E ele diz respeito a Deus, ele diz respeito à criação, ele diz respeito aos mandatos criacionais de Deus, que estão em Gênesis 1 e 2. Esses mandatos criacionais de Deus e toda a estrutura que envolve Deus, o reino de Deus e a palavra de Deus estão ali presentes.
o problema que envolve a sexualidade humana sempre aconteceu na história do povo de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós hoje temos registro de conflitos dessa ordem em todos os segmentos, desde o tempo do Egito, passando pelos povos antigos, Roma, Grécia. Sempre isso foi um conflito que os cristãos enfrentaram, mas ao longo da história eles desenvolveram uma capacidade de compreender a natureza humana a partir da criação. E é interessante que o Timothy Keller, numa palestra, numa conversa que ele teve sobre esse assunto, ele disse uma coisa interessante que me chamou a atenção. Ele disse assim que a igreja, ao longo da sua história, ela já sofreu divisões sobre formas de batismo, sobre a natureza de Cristo, humana e divina, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre governo de igreja. A igreja já passou por divisões com todos esses temas. Ele falou, mas ela nunca se dividiu em relação à questão do casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, num casamento assim, conforme está estabelecido e proposto em toda a Escritura. Hoje nós estamos vivendo esse conflito de uma maneira que ainda assim dentro da igreja ainda ele já existe, não é de forma alguma longe ainda de ser majoritário, mas já existe. Agora, se nós não ensinarmos aos nossos filhos, alguém vai ensinar. Se nós não abrirmos esse assunto de maneira honesta, do ponto de vista teológico, histórico, antropológico, biológico, com os nossos filhos, eles vão ouvir isso em algum lugar. E não adianta simplesmente dizer é pecado, Jesus não gosta, Jesus condena. Isso não vai resolver. É preciso entrar no âmago dessa discussão, entrar no âmago dessa questão. A intenção não é convencer ninguém de que estamos certos e eles errados, mas de ter um arrazoado bíblico, teológico, histórico, usando as outras ferramentas das ciências humanas, como psicologia, sociologia, antropologia, para criarmos argumentos que ajudem os nossos jovens a entender essa realidade que hoje aflige a todos eles e a nós. Mas o silêncio na igreja ainda é um silêncio muito grande e o debate entrou para o campo político-ideológico e nós abrimos mão do debate teológico, bíblico e histórico sobre esse assunto. E assim, Deus e o seu propósito para o ser humano, para a sua criação, é uma coisa simplesmente fascinante. E a nossa preocupação não é ganhar o debate, é ter para o povo de Deus o argumento bíblico maduro, saudável, de forma que eles possam dialogar, conversar, sem serem ofensivos, sem serem agressivos, mas saberem argumentar de maneira madura esse tema. E hoje nós temos muitos bons livros sobre esse assunto. Muitos bons livros, com bons argumentos. Graças a Deus temos. Além dos livros evangélicos que vocês já devem conhecer, o Pedro Dulce escreveu, tem um de um católico leigo chamado Christopher. Eu tenho ele aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu subir aqui. Espera aí. A gente tem que tirar a imagem, porque o problema dessas aulas, assim, a camiseta é bonitinha, mas o pijama aqui embaixo não é exatamente a coisa mais bonita de se ver, não. Mas tem essa vantagem de fazer isso em casa, né? A camisetinha está bonitinha.
mas o meu short aqui é que eu vou dormir daqui um pouco. Mas eu tenho ele em inglês, mas já tenho ele em português. Eu tenho ele em português também, é que eu não achei. Chama Fill These Hearts. Em português, enchei esses corações. Então, é Deus, sexo e o anseio universal. E ele divide esse livro de uma maneira simplesmente fantástica. Em português fizeram a mesma coisa. A primeira parte é sobre desejo, a segunda parte sobre, eu não sei como é que ficou em português, mas é sobre design, sobre o desenho, sobre alguma coisa assim, e a terceira parte sobre destino. Então, é desejo, o desenho e o destino. E ele trabalha o anseio do ser humano por alguma coisa. E tem uma frase dele que eu acho simplesmente fantástica. Ele diz assim, que nenhuma experiência finita pode satisfazer um desejo infinito. Nenhuma experiência finita satisfaz um anseio, um desejo infinito. E ele diz que o desejo que o ser humano tem é um desejo por Deus. Sexo nunca vai atender esse desejo. Como dinheiro não vai atender, fama não vai atender, poder não vai atender. Então, ele trabalha com esse desejo último do ser humano. E esse desejo, o sexo, nunca vai resolver. Nunca. Mas ele constrói um argumento bonito e ele escreve para jovens. E ele é um cara assim que adora música popular, adora o rock, ele conhece quase tudo quanto é música, ele começa cada capítulo com uma frase de algum cantor famoso e trabalha com textos dessas músicas que fazem a cabeça da juventude, da adolescência. Ele faz um trabalho simplesmente fantástico. Christopher West, enchei esses corações. O André já deve ter colocado aí no chat, ele é mais rápido que eu. Ele vai... Aí, já está aqui, já vi. Enchei esses corações. Gente, é um livro muito bom, simples de ler, pequeno, mas tem muita coisa boa. O argumento dele é muito simples, mas muito bom. Eu já tive conversando com jovens inúmeras vezes sobre isso. E, com poucas exceções, mas a grande maioria com quem eu converso, o desejo que eles carregam não é por sexo, é por amar e por ser amados. O sexo não é a questão principal. É claro que existem traumas, é claro que existem uma série de outras variantes e outras complexidades no meio de tudo isso. É claro que existem. Mas assim, me chama a atenção o quanto esses jovens, às vezes, depois de uma conversa longa, eu já recebi abraço de alguns jovens assim que não me soltavam, choravam convulsivamente, porque se deram conta de que a vida inteira carregaram esse anseio e que foram enganados achando que o sexo iria preenchê-lo, e não preencheu. Como não preenche para o hétero? Não preenche. O sexo não vai satisfazer o meu anseio. Nunca vai. O meu anseio infinito não será satisfeito por nenhuma experiência finita, nem com casamento. Talvez essa fosse uma das maiores contribuições que a igreja e as gerações mais velhas pudessem dar sobre esse tema, né? É deixar claro isso, assim. Eu acho que muitas vezes a gente acaba militando tanto pelo casamento, defendendo tanto a família, como se dando essa aura redentiva, né? Que ela vai resolver, ela vai satisfazer o etc., que as pessoas que não sentem atração heterossexual se sentem compelidas a buscar isso na atração homossexual também, assim, porque a gente implantou esse sonho, esse desejo, cultivou isso. Quando Jesus foi solteiro, se manteve casto e foi mais plenamente humano do que nós, né? Então, exatamente. Gente, nós passamos já alguns minutos do nosso tema.
nosso tempo, mas é nossa última aula. Então, eu queria dar a oportunidade de pelo menos mais uma pergunta, dependendo do tempo, mais duas perguntas, mas pelo menos mais uma pergunta ou contribuição. Então, se você quer compartilhar algo, quer colocar alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário acerca daquela fala no chat sobre as lideranças, né? E é bonito ver a humildade de alguns líderes mais velhos que decidem ouvir as novas gerações, né? Exige muita humildade essa escuta, porque às vezes o argumento ele é desqualificado pela faixa etária e não pela qualidade do argumento, da ideia ou da sugestão. Então, assim, é bonito ver essa humildade de reconhecer, não, eu não sei tudo e eu preciso aprender com essa turma que está aí e eu posso acrescentar algo na vida deles, eu posso pastoreá-los e eles podem caminhar comigo. Isso é muito bom. E é difícil encontrar esse ambiente hoje. E, assim, as novas gerações que se consideram vocacionados, se colocam nessa seara, encontram muita dificuldade. Eu falo porque tenho passado por essa experiência do William Carey, né? Sente-se jovem. Você é jovem demais para isso. Você não sabe o que você está falando. Então, esse curso foi uma experiência muito boa também de ser pastoreado, de ouvir que, de alguma forma, nós podemos influenciar as novas gerações, abençoar as novas gerações, mesmo sendo nova geração, mesmo sendo jovem, nós podemos, de alguma maneira, influenciar aqueles que estão chegando, que estão convivendo com a gente. Foi muito bom, eu agradeço. Sempre é bom estar aqui no CCE e esse curso foi abençoador mesmo. Muito obrigado, reverendo Ricardo, André. Foi uma experiência assim, edificante. Obrigado, Jonatas. Enquanto você estava falando, Jonatas, eu me lembrei de uma comparação que o Eugene Peterson faz nesse livro dele, Crescendo com Seu Filho Adolescente, e ele diz que os adolescentes são para a igreja o que os sabiás eram para as minas de carvão na Inglaterra do século XIX, século XVIII, XIX. Diz que eles colocavam aquelas gaiolas, né, com os pássaros na mina de carvão, porque com o menor vazamento de gás, os pássaros eram os primeiros que sentiam a presença do gás e eles desmaiavam, eles caíam, eles morriam muito rapidamente. E quando os mineiros viam os pássaros tombados na gaiola, era momento de esvaziar a mina ou de resolver o problema do vazamento de gás, né? Que até aquele momento nem sempre era percebido pelo ser humano. Ele falou, olha, os adolescentes são os sabiás da igreja. Eles são os primeiros a darem sinais de que alguma coisa está ruim. Falou, quando os adolescentes começam a debandar, começam a reclamar demais, etc., não é hora dos adultos quererem, de alguma forma, reprimi-los, calar a boca deles. Ele falou, eles são os sabiás da igreja e da família. Hora que, quando eles começam a reclamar, pode ser que a reclamação não tenha nada a ver, mas preste atenção naquilo que está por trás. Às vezes, ele pega as reclamações típicas de um adolescente americano que chega e diz, vocês são todos uns hipócritas. Não adianta simplesmente a gente dizer que ele está errado. Ele está comunicando alguma coisa que talvez, para mim, não faça muito sentido, mas quando eu paro para perceber e ouvi-lo e prestar atenção ao que ele está dizendo, provavelmente ou certamente eu vou conseguir entender que alguma coisa realmente não está muito bem, não está chegando muito bem nos olhos e nos ouvidos dele. Isso não significa que sempre estarão certos, não é isso. Mas ouvi-los significa prestar atenção naquilo que eles estão querendo comunicar, mesmo que num primeiro momento nos pareça difícil entender, né? Por exemplo, vocês nunca confiam em mim, né? A minha tendência era dizer, olha, deixa de conversa fiada, a gente sempre confiou em você, como não confia, você é meu filho, etc. Não.
tinha alguma coisa. Uma vez o meu filho mais velho fez isso. Ele teve um conflito com uma pessoa, não sei se na escola ou na igreja, e eu parti para cima dele assim, com tudo, né? E a minha esposa me repreendeu depois, falou: por que você fica sempre do lado dos outros, nunca do lado dos nossos filhos? Porque eu não estou aqui para defendê-los. Se eles estão errados, por menor que seja o percentual da contribuição do erro deles, é com eles que eu vou resolver, não vou resolver com o filho dos outros. E aí eu tive uma conversa dura com ele ficou muito chateado comigo, mas quando a poeira assentou, ele me chamou e falou: olha, eu não quero que você fique me protegendo e nem fechando os olhos para os meus erros. Eu queria apenas ter a certeza de que você está do meu lado e confia em mim. Não precisa me bajular. Não precisa dizer que eu estou certo ou fingir que eu não errei. Mas eu queria ter certeza que você está comigo, mesmo quando eu errar. Mas eu não tenho, porque você não está comigo quando eu erro. Você só está do meu lado quando eu acerto. Rapaz, aquilo dali me desorientou por um bom tempo. Era verdade. Bom, gente. Ricardo, chegou uma dúvida por escrito, uma dúvida pontual aqui. Uhum. Você citou um livro sobre histórias indígenas que os meninos gostam muito de ouvir. Você poderia repetir o título, o autor, para a gente? Mais do que isso, deixa eu ver. Eu sempre estou com ele aqui por perto, porque os meninos dormem aqui, nessa cama, aqui do meu lado. Não. Aí só foi preciso. Está aqui. É esse livro aqui, olha. Deus não se envergonha deles. Tá? É do Isaac, da Shirley, acho que só o Isaac Souza. O Isaac é um missionário entre os... gente, fugiu o nome. Assim, são histórias bem curtinhas, tá? Bem curtinhas mesmo. Aqui, ó. Uma história, por exemplo, está aqui, ó. Começa aqui, termina aqui. São histórias bem curtinhas de experiências que ele coletou, dele e de outros missionários entre vários grupos indígenas no Brasil, nambiquaras, caiuás e xerentes e vários outros, e são histórias. Então, são histórias assim bem simples, mas elas são muito marcantes assim para uma criança, porque contam experiências, porque muitos deles se converteram assim de uma maneira surpreendente assim, e para a cabeça da criança isso encaixa perfeitamente. Ricardo, eles são médicos? Eles moravam ou moram aqui no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira? Eles moram... assim, eles têm uma base aqui em Brasília. O Isaac e a Shirley são da Além e da Wycliffe. E eles trabalham com os araras. Com os araras. Então, eles passam uma parte do tempo com os araras, onde eles estão trabalhando na tradução do Novo Testamento, já bem avançado, e plantaram uma igreja lá, nós ajudamos a construir essa igreja, já tem uma liderança nativa que eles prepararam, que já dirigem os cultos, e é uma liderança nativa, não é? Os cultos não são dirigidos por missionários, são os próprios araras que organizaram a igreja, deram forma à igreja, e leram a Bíblia e entenderam que a igreja tinha que funcionar de uma determinada maneira, e funciona lá do jeito deles, adequado à cultura, adequado à língua deles. E o Isaac é um doutor em linguística, e trabalha com a tradução da Bíblia para esse grupo, para essa etnia. Mas a base dele é aqui em Brasília. Bom, gente, antes da gente encerrar, queria novamente
agradecer a todos vocês, agradecer ao Ricardo por compartilhar não só o conteúdo bíblico, teológico, mas situações pessoais, situações de casa. Obrigado por ouvir a gente também, dar esse espaço. Como alguém da geração mais nova aqui, para a gente é um grande privilégio ter você como referência, como ouvido, como conselheiro, acolhendo dúvidas, crises e tudo mais. Muito obrigado. E antes de deixá-lo responder ou comentar, cumprir a minha função aqui e compartilhar com vocês o convite para esses 2 novos cursos que nós teremos aí começando outubro. Então, ainda daqui a algumas semanas. Vou dar um spoiler aqui, eu não sei nem se eu posso fazer isso, depois você me repreende. O Ricardo está trabalhando num livro, gente, já faz alguns anos, em Efésios. Então, esse curso aqui, ó, tem coisas densas, tem coisas profundas, tem coisas que estão aí fermentando a mente e o coração do Ricardo já há algum tempo. E se você também está curioso com essa preciosidade aí, eu te convido para a gente conversar sobre estarmos assentados nos lugares celestiais, sobre essa transcendência cristã ali a partir da carta de Paulo aos Efésios. Só dando um spoiler, então, não vai ser uma exposição de Efésios, tipo assim, capítulo 1, 2, 3, 4, a 5, 6. Vai ser, dentro da carta de Efésios, entender o que significa esse assentados nos lugares celestiais, o que significa ser essa nova criação, ser o povo da nova aliança. É basicamente isso. Tá? E o outro curso não é um dos nossos cursos de formação espiritual, esse de quintas-feiras é um curso do Vocatio, tem acontecido nas terças-feiras à noite, e nós receberemos no mês de outubro a professora Andréa Vargas, missionária da Avalanche Missões Urbanas lá em Vitória, Vila Velha, alguém que tem acompanhado bem de perto essas questões vinculadas à sexualidade, à vulnerabilidade, as pessoas que sofreram nessa área, né, sofreram inclusive abusos graves, e ela vai falar sobre nessa necessidade de amar o diferente numa cultura polarizada. Então, um tema que com certeza afeta a nossa juventude. Então, se você quiser caminhar e ouvir a perspectiva dela, de alguém que já faz anos tem lidado com isso, tem acompanhado pessoas, aconselhado, ajudado a cuidar, caminhado no discipulado cristão também. Se você não conhece a Andréa, mais do que passar o currículo dela, eu te convido a você entrar no YouTube e procurar Andréa Vargas e ouvir alguma entrevista dela. Esse vai ser o melhor contato do que qualquer coisa que eu possa dizer aqui. Você ouvir ela comentando o tema, com certeza vai te dar um bom panorama das perspectivas e da riqueza que ela vai poder compartilhar com a gente aqui em outubro. Então, deixo o convite também. Bom, muito obrigado, gente, mais uma vez pela oportunidade, pela paciência, pela participação de vocês. Vamos pedir alguém da nova geração, vamos só orar aqui para a gente encerrar. Eu vou pedir ao Jonatas, que compartilhou, que expôs, que está com a gente em alguns cursos, a orar aqui encerrando, pedindo a bênção sobre todo mundo, em especial sobre o pastor Ricardo. Te agradecemos, Senhor, por este curso que encerramos hoje, na certeza de que mais uma vez ouvimos a Tua voz através da vida do pastor Ricardo. Obrigado pelas lições aqui aprendidas, pela Tua palavra que foi ministrada e que veio responder a conflitos, a demandas do nosso tempo. Obrigado pela vida do Teu servo, que o Senhor continue usando, fortalecendo, dando sabedoria para que ele continue nesta tarefa de nos pastorear, de pastorear o rebanho que o Senhor confiou a ele. Abençoe também a vida do André, a disponibilidade de continuar esse trabalho, servindo. Ó Deus, obrigado pela vida de cada participante aqui, cada família representada, cada liderança aqui representada.
Que o Senhor os fortaleça nos seus desafios, os sustente em seus lares, seus trabalhos, que tudo que foi aprendido aqui possa produzir frutos que permaneçam na vida de todos nós. Dá-nos um restante de noite abençoado, um final de semana debaixo da tua paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Gente, muito, muito, muito obrigado pela paciência de vocês. Como eu disse, eu espero que a ausência de respostas para a maioria das perguntas estimule vocês a pensarem, refletirem, lerem, como Paulo encorajaria Timóteo, dedique-se à leitura, dedique-se à investigação, procure bons livros, veja quais são as grandes perguntas que os adolescentes e jovens estão fazendo, que a necessidade das crianças, e procure oferecer para elas o que é necessário para elas se firmarem na fé que você abraçou, porque essa é a fé que vai moldar a vida delas. Tá bem? Deus abençoe a todos e a gente vai se vendo por aí em outros encontros aí que nós teremos pela frente, tá bom? Um beijo para todos, Deus guarde, nos vemos por aí. Tá? Um abraço. Mano. Obrigado, André, por tudo, viu? Todo o apoio. Boa noite. Obrigada, pastor Ricardo e André. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe.